A Ordem dos Advogados do Brasil deve, sim, por um lado, lutar pelo advogado, proteger os interesses do advogado, fomentar a advocacia. E, por outro lado, ela deve ter um papel de completa liberdade e independência política para lutar pelo Estado Democrático de Direito e para cobrar dos poderes instituídos uma melhor prestação jurisdicional, não só para o trabalho do advogado, mas para a sociedade em geral. Talvez seja por isso que as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil mexam tanto com o imaginário das pessoas, não só dos candidatos e pré-candidatos, não só dos advogados e advogadas, mas também dos cidadãos que sabem do papel e da importância que tem a ordem no cenário brasileiro. O senhor hoje faz parte de um grupo que já tinha uma pré-candidatura do Dr. Celso Neto, que em seguida recebeu nas suas trincheiras uma advogada que é atualmente hoje vice do grupo que hoje comanda a OAB, que é a doutora Eduarda. Houve conversas a respeito da possibilidade do advogado Fábio Veloso também ser candidato por esse grupo, e de repente, nas redes sociais, aparecem as notícias dando conta de que é o doutor Lucas Vila o candidato desse grupo, um candidato de consenso. Muita gente nem sabe que o senhor ainda é o candidato ou já é o candidato. Como é que foi essa sua candidatura? Como é que o senhor se tornou candidato desse grupo de advogados? Marcos, eu fui convidado a participar do grupo e aderi ao grupo inicialmente com a proposta de ser o candidato a vice-presidente, né? A ideia original era essa, até porque eu tinha uma visão, tinha e continuo tendo uma visão muito clara a respeito das comissões da Ordem. O vice-presidente da Ordem é aquele que coordena, que faz a coordenação geral das comissões, né? E esse era um trabalho que eu tinha me disposto a realizar, que eu tinha a intenção de realizar, né? E quando eu cheguei no grupo, fui muito bem recebido por todo o grupo, inclusive pelos pré-candidatos, seriam o Dr. Celso, o Dr. Eduardo, o Dr. Fábio Veloso. Nós começamos a trocar muitas ideias e, de repente, surgiu um fato superveniente, que foi um problema de saúde do padrinho do Dr. Celso Neto, um problema muito sério. O Dr. Celso teve que se dedicar à questão da família. Numa situação como essa, o candidato natural seria ele, né? Mas numa situação como essa, a gente não pode exigir de ninguém que sacrifique a família em função de um sonho que, tudo bem, era coletivo, todos queriam. Mas naquele momento ele não teria condição nem de tempo, nem emocional de se dedicar 100% como candidato a presidente. O que é que ele concluiu? Que seria melhor que nós tivéssemos um novo candidato, um outro candidato a presidente, mas que ele continuaria candidato, né? Ele continua compondo a nossa chapa, continua candidato na nossa chapa, continua engajado na nossa luta, né? E nesse momento surgiu dele próprio a sugestão do meu nome, né? Já que eu era o candidato a vice, né? Que eu assumisse como candidato a presidente por vários motivos, né? Entre eles a ideia de renovação, entre eles o fato do próprio currículo que eu tenho, da história que eu tenho como professor, de uma certa sintonia que eu tenho com os advogados mais jovens, e essa foi uma ideia que também foi muito bem recebida pelo grupo como um todo, inclusive pela doutora Eduardo e doutor Fábio Veloso. E para consolidar isso, nós fizemos algumas pesquisas para sentir como é que seria essa candidatura, potencial para crescimento que essa candidatura poderia ter, e os resultados foram todos excelentes. Então, nesse sentido, não houve por parte do grupo nenhum tipo de dissonância, nem de discordância, pelo contrário, foi um nome construído de consenso e que sequer era minha pretensão no início, quando eu cheguei ao grupo.